Bom dia. Bom dia. Como estão vocês? Todos bem? Ana Luísa, você me ouve? Ela não tem microfone. Mas coloca uma reação. Coloca um coração para titia. Ai, que linda, Thaísa. Esse pessoal aí que não me ama mais, né? Tudo bem. Me abandonaram. A Angélica abriu a porta e veio aqui me dar um abraço. Ah, de você ela tem ciúme, Manuela. Desde aquele dia que eu te chamei de bebê. Ela fica... Ela fica fazendo meme. Falando em bebê, como vai o bebê, João? Acho que ele não está aí. Ai, gente, que sono. Levantar da cama hoje foi... Olha, eu não sei se eu consigo mostrar para vocês. Sabe que eu acordei e o céu estava bem claro, né? Assim, não estava... que aqui onde eu moro, no Camorim, tem muita montanha, né? É quase no meio do matão mesmo. Aí as nuvens ficam muito baixas, mas mais cedo, quando eu acordei, minha cama fica bem perto da janela e eu olhei assim, aí eu, caramba, eu tô sonhando. Ué, tá escrito fé no céu? Aí eu falei, não, eu tô sonhando. Aí eu olhei pro lado, meu marido tava dormindo. Aí peguei o telefone assim do lado da cama, olhei, 5h14 da manhã. Mas já estava bem claro. Aí eu fui lá, meu telefone sacode assim, ele liga a câmera, né? Como fiz agora, por exemplo. Aí eu peguei e tirei a foto do céu assim. As nuvens estavam formando a palavra fé. E eu achei aquilo tão doido. Aí eu, de manhã, aí tá, dormi de novo e tal. Aí quando eu acordei, eu peguei o telefone porque eu achei que eu tinha sonhado. Aí eu fui ver, a foto tava lá. Porque às vezes eu sonho que eu tô acordada. E às vezes, quando eu tô sonhando, às vezes eu tenho noção de que eu estou sonhando. Alguém já passou por isso? No sonho você tem certeza de que tá sonhando? Já. É estranhão isso, né? Aí... parece ser muito real, mas eu sei que eu tô sonhando, então... É assim que a gente faz xixi na cama, às vezes, né? Você acha que... Você acha que... Ih, pronto, foi. Mas eu tirei a foto, eu vou postar mais tarde. Mais tarde eu vou postar no Instagram. Mostrei pro meu marido, aí eu falei, olha aqui. Aí ele, é fé mesmo, e tem até acento. O jeito que a nuvem ficou. Assim. Eu tô falando, eu vou postar. É porque não dá para mostrar aqui no telefone.
Tô chocada. Eu vou postar, vocês vão ver. A, o E tá ao contrário. O E tá ao contrário. E tem um acento. Mas tá certinho. Tá o F, um acento, e o E ao contrário. Vocês vão ver. Vou postar mais tarde. Nossa, agora eu fiquei curiosa. Vou botar lá. Olha, café. Legal. Eu gosto dessas epifanias, não. Isso são teofanias. Dessas manifestações de Deus, assim. Que a gente vê nas coisas, né? Às vezes acontece quando você tem um... Gente, eu tô muito doida hoje, meu Deus do céu. E eu já tomei meus remédios. E não tomei não, vai ver que é isso. Não tomei meus remédios de pressão, vai ver que é isso. Tô com batimento acelerado. A gente às vezes fica esperando que Deus mande grandes sinais pra gente, né? A gente faz os pedidos e espera que Deus dê grandes sinais, e às vezes ele tá ali na tua frente falando, te mostrando em situações, pessoas e coisas, e a gente não reconhece, né? Aí é aquilo, né? Quando a gente não consegue perceber nas pequenas mensagens, aí ele desenha e por vezes escreve, né? Mas tem que estar ligado. Se não estiver ligado, se não estiver conectado, passa reto. Mas vamos lá. Falando em conectados, falando em estar ligado, né? Hoje eu vou encerrar cristianismo, é a nossa penúltima aula de ensino religioso. Eu vou encerrar cristianismo, penúltima aula de conteúdo, tá, gente? Tem uma circular que já foi para o e-mail dos responsáveis de vocês hoje, que tem calendário de prova e tem também algumas orientações com relação à prova, datas de... Como é que chama aquele negócio? Recuperação final, conselho de classe, tá? Tá tudo nesse comunicado que já foi disparado para o e-mail dos responsáveis de vocês. A nossa prova, ensino médio. Ensino médio, nossa prova é quinta-feira, dia 26. Exatamente isso. Quinta-feira, dia 26. Vou colocar o conteúdo de prova para vocês mais tarde, ou de repente amanhã. Mas nada que a gente já não tenha visto ou passado. Tudo bem? E aí, para encerrar esse nosso conteúdo sobre cristianismo, eu separei para vocês algumas questões que estão ligadas ao cristianismo nos nossos dias, né? Eu separei um artigo da revista Veja, que fala sobre um livro desse historiador australiano que fez, né, uma pesquisa e colocou a questão do cristianismo, como o cristianismo é vivido nos dias de hoje. Em números, inclusive, né, números bem atualizados, e aonde estão esses cristãos? Quem são esses cristãos? Então, uma reportagem é bacana, vai contando... Tem alguém tentando entrar? Foi. Vai contando ao longo, né, do desenrolar do livro dele. Só porque eu estava procurando chinelo na internet, agora não vai parar de aparecer propaganda de chinelo, né?
Voltei. Ao longo do livro, ele vai colocando algumas situações e nessa reportagem, além de uma questão histórica, ele também vai apresentando situações que são, digamos, mais baseadas num enfoque ligados à espiritualidade, tá? Tem algumas perguntas que são bastante interessantes, tem outras que ficam um pouco distante da nossa realidade. Eu vou primeiro passar alguns vídeos que eu tenho aqui separado para vocês e depois a gente vai voltar nesse texto. O texto vai ficar para leitura. Não lerei o texto todo em aula, tá? Mas esse texto vai servir como base para vocês também para a prova. E os vídeos que eu vou acrescentar na plataforma também, tá? Alguma dúvida? Não? Ok. Bem, quando a gente vai procurar isso sobre qualquer situação ou tema, tá? Serve para vocês, não só para a minha aula, mas para qualquer tipo de pesquisa que vocês forem fazer. Quando vocês forem procurar sobre um determinado assunto e vocês querem ter uma visão mais direta e mais pontual sobre aquele determinado assunto, o ideal é que você busque fontes adequadas para isso, né? Se você vai procurar uma receita, você vai buscar em sites de gastronomia, de culinária, e não em sites de arquitetura, de engenharia, por exemplo. Você pode até estar pesquisando sobre uma determinada obra de arte ou uma determinada construção, um monumento, que, vou dar um exemplo, um palácio, sobre a arquitetura daquele palácio, e ali você tem uma grande cozinha, e naquela cozinha já trabalharam os chefes mais renomados do mundo, e chega num determinado momento em que você vai se ver dentro de um site de culinária estudando sobre uma receita que foi criada naquela cozinha e tal, e tal, e tal. É um pensamento em rede, né? Um assunto acaba puxando o outro. Se você quiser pesquisar sobre o futebol na atualidade, vai chegar num determinado momento que você vai estar estudando um pouquinho sobre a história da Inglaterra para entender o que se desenvolveu na Inglaterra, né, lá no século passado, para que fosse criado um esporte que hoje nós chamamos de futebol, tá? Mais ou menos isso. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque se eu for buscar cristianismo em 2020 em sites aonde a perseguição aos cristãos é motivada, Geis, isso existe muito, e a gente vai, eu vou passar um vídeo para vocês onde você vai ver que existe sim uma motivação para que a perseguição aos cristãos continue acontecendo, tá? Por quê? Porque nós temos cada vez mais pessoas extremistas, a intolerância religiosa cresce no mundo, é uma questão religiosa que bate diretamente com questões políticas e governamentais, né? Então, aquilo que incomoda
tem sempre alguém para querer vir e ceifar e acabar. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, é preciso tomar cuidado onde a gente está pesquisando, que é para não pegar dados incoerentes, ok? Então, vamos ver esse aqui primeiro, falando sobre a Terra Santa. É uma reportagem rápida, bem rápida, que fala como vivem os cristãos hoje na Terra Santa, tá? As muralhas da Cidade Velha de Jerusalém guardam os principais lugares santos citados nas Sagradas Escrituras. Neste local vive uma grande comunidade de cristãos em meio a judeus e muçulmanos. Nossa equipe na Terra Santa visitou o lugar, considerado patrimônio da humanidade, para saber como vivem hoje os cristãos da Terra de Jesus. A chamada Cidade Antiga de Jerusalém é uma área em forma retangular rodeada por uma muralha construída no ano de 1538 pelo sultão otomano Solimão. 8 portões permitem o acesso à Cidade Antiga. Ela é o centro histórico de Jerusalém e nela se concentram os principais locais sagrados. Nas vielas estreitas e mais escondidas encontram-se os moradores da Cidade Antiga. Eles têm uma vida própria, escola, mercado, comidas típicas. Uma das características dos chamados quarteirões da Cidade Velha é a identidade de fé. As cruzes nas portas indicam com clareza onde estamos, no quarteirão cristão. Crianças brincando, correndo de um lado para o outro. Pessoas que se encontram e se conhecem, pois este bairro é pequeno. Aqui vive esta família de 8 pessoas. Eles nos contam um pouco do dia a dia dentro das muralhas. Primeiro de tudo, vivemos nesse quarteirão como se fôssemos uma família unida, muito próximos, amigos. Crescemos juntos, não existem muros entre nós. Nesta parte da Cidade Velha se encontra o santuário mais importante para a fé cristã, o Santo Sepulcro. E é em torno deste santuário que estas famílias vivem, acentuando ainda mais a identidade do bairro. É uma graça viver tão perto, a 5 minutos do Santo Sepulcro, esse lugar santo. A igreja procura de todas as formas manter esta presença cristã, principalmente na Cidade Velha de Jerusalém. A Custódia da Terra Santa mantém um projeto de restauração de casas na parte cristã da cidade, lançado pela Custódia da Terra Santa, a fim de ajudar as famílias mais pobres. A Custódia possui hoje cerca de 450 unidades já habitadas dentro dos muros da Cidade Velha. Quase todas são alugadas às famílias pobres a título gratuito, uma maneira de fazer com que a imigração cristã diminua e assim a cidade, que segundo as Escrituras foi testemunha dos últimos dias de Cristo antes de sua ressurreição, possa continuar guardando a memória da fé cristã. Vamos a um outro vídeo agora, que fala um pouco mais sobre a questão das perseguições. O Brasil é um país majoritariamente cristão e dados apontam que cerca de 87% eu estou passando da população pelo que é conhecida como a cristã. porta Além do disso, lixo. nossa Constituição prevê um Estado laico e todos... O Brasil é um país majoritariamente cristão e dados apontam que cerca de 87% da população se considera cristã. Além disso, nossa Constituição prevê um Estado laico e todos são livres para expressar suas preferências. No entanto, essa liberdade religiosa não é bem-vinda em muitos países, e aqueles que seguem a Jesus são vistos com maus olhos e insistir na fé em Cristo pode custar a vida. No vídeo de hoje mostraremos os países mais perigosos para ser cristão. Apesar de ser a maior religião do mundo, ser cristão em alguns países é tarefa árdua e assumir a fé é sinônimo de coragem e confiança. Dados apontam que atualmente mais de 30% do mundo está em guerra e destes, pelo menos metade são por motivos religiosos. Assim, a perseguição ao cristão tem aumentado, tanto nas formas de violência quanto de pressão e ameaças. Atualmente, o 10º país mais perigoso para ser cristão no mundo é a Índia, país de maioria hindu. A situação
situação atual vem se agravando, principalmente por motivos ideológicos e políticos. O partido líder atual se posiciona a favor de uma nação puramente hindu e é adversa a qualquer outra manifestação religiosa. Em nono lugar está o Irã, país que defende o islamismo xiita como principal religião. Qualquer outra manifestação de fé é minoria e se assumir cristão é ameaça, principalmente quando o cidadão é um ex-muçulmano. Neste caso, sua conversão pode ser motivo de punição mais rígida. Em oitavo lugar está o Iêmen, país que atualmente se encontra em guerra civil. A religião predominante é o islamismo, com cerca de 99% da população. Estima-se que aproximadamente 1.000 cristãos vivem por lá e apenas 50 corajosos judeus. Na sétima posição está a Eritreia, país pouco conhecido por nós, foi notícia em 2018 no programa Esporte Espetacular da Globo, que retratou a vida de refugiados na Europa e um pouco da dificuldade de viver tranquilamente no país, principalmente se você for um cristão. Em sexto está o Sudão, localizado na África. O país encontra sérios problemas de corrupção, fome e pobreza. Além disso, diversos conflitos étnicos foram registrados nos últimos anos. A população, em sua maioria, segue o islamismo e cerca de 8% são cristãos católicos e evangélicos. O quinto colocado é o Paquistão, país asiático. Sua religião oficial é o Islã e a perseguição contra cristãos e seguidores de outras religiões partem principalmente de grupos radicais islâmicos. Segundo a organização Portas Abertas, cerca de 2% dos cristãos do país são hostilizados diariamente. Na quarta posição está a Líbia, com 97% da população muçulmana, um dos mais perigosos países para se assumir seguidor de Jesus Cristo. Catedrais já foram convertidas para mesquitas e vídeos publicados por radicais do Estado Islâmico mostraram a decapitação em massa de cristãos no país. Em terceiro está a Somália. Lá é público que um cristão não é bem-vindo, muito menos a construção de igrejas e outros fatores que propaguem o cristianismo. Igrejas católicas foram destruídas, missionários expulsos e até os dias atuais, nada referente ao cristianismo é aceito. O segundo país mais perigoso para os cristãos é o Afeganistão, onde é quase impossível expressar a fé em Jesus Cristo publicamente, e a insistência pode causar consequências maiores, como a pena de morte por blasfêmia, por exemplo. Por fim, e em primeiro lugar, o país mais perigoso para ser cristão atualmente é a Coreia do Norte. Os motivos para a perseguição são, dentre outros, a ditadura comunista imposta pelo governo. Apesar de ser a favor da liberdade religiosa, alguns questionam que, na verdade, esta liberdade é de fachada e o governo patrocina grupos apenas para criar uma ilusão de liberdade religiosa. A Coreia do Norte se declara um estado socialista e, diferente do seu vizinho capitalista, Coreia do Sul, onde o cristianismo vem crescendo, no norte comunista, religião significa cultuar o líder, e qualquer culto a Jesus Cristo pode causar sérios problemas. Agradeço por terem assistido ao vídeo e deixo meu humilde... Ok, gente? Tudo bem até aí? Alguém quer fazer alguma consideração? Sabiam desse grau de perseguição? Não. Foi uma surpresa para vocês? Esse ranking aí dos países é uma publicação recente, né? Digamos assim, de 7 de abril, tem um pouco mais de um ano. Quando eu digo recente, eu procurei uns números, né, para trazer para vocês. E, por exemplo, no dia 31 de julho, saiu uma publicação na revista Veja também, que o IBGE ele tinha divulgado os números do censo de 2010, tá? Ou seja, 10 anos praticamente para divulgar uma informação de que, com relação à religião, né? Então, diz aqui, o IBGE e a religião. Cristãos são
86,8% do Brasil. Católicos caem para 64,6% e evangélicos já são 22,2%. Né? Então, isso aqui tem 10 anos. Está desatualizado? Não, não está desatualizado. Por quê? Porque são os dados do último censo. Né? Então, como eu falei lá no início, com relação a essa questão da pesquisa, segundo o IBGE, se tem outro instituto que é regulamentado para falar com relação à estatística, que fez uma pesquisa mais recente, com certeza o universo de pesquisa é menor, tá? Então, esses são os dados mais recentes que a gente tem do IBGE. Antigamente, era muito comum, e algumas pessoas ainda falam essa expressão nos dias de hoje, que é o católico de IBGE. Ah, você é católico só no IBGE, né? Ou seja, a pessoa se dizia católica porque era, digamos assim, mais bonito, ou tinham vergonha de assumir a sua verdadeira religião, principalmente se fossem religiões ligadas à matriz africana. Isso é uma coisa que mudou bastante, né? Com o crescimento também das igrejas evangélicas, muitas pessoas se converteram ao cristianismo protestante, e algumas resolveram realmente assumir, né, e se dizem umbandistas, candomblecistas ou outras religiões que no nosso país têm uma quantidade menor de adeptos. Ao redor do mundo, há muitas pessoas que amam Jesus profundamente, mas precisam manter essa escolha em segredo. Cristãos secretos vivem em países... Eu passei 2 vídeos para vocês, teria mais um, mas ele tem 4 minutos, né? A gente já está aí no nosso tempo. Eu vou colocar todos esses vídeos na plataforma para vocês. E aí, quem tiver curiosidade, quem quiser, pode terminar de assistir. Mas todos eles trazem, né, essa mesma informação com relação aí a como vivem os cristãos no dia de hoje, e principalmente com relação a essas perseguições, né? O assunto é muito amplo, muito vasto, e principalmente, assim, cada um, né, quem é cristão dentro da sua denominação religiosa sabe todos os problemas e muitas vezes os rótulos, né, que o cristão enfrenta para continuar, digamos, defendendo a sua fé, né? Principalmente também com relação aos valores, né? Às vezes você é obrigado a fazer determinadas coisas que vão contra alguns dos seus valores, simplesmente porque você precisa sobreviver dentro de uma certa situação. E isso é bastante complicado, né? Então vamos lá, Alessandro, aqui. Alice. Vejo também. Amanda está aqui. Ana Clara. Ana Luísa. Brenda não. Bruna também não. Diego está aqui. Guilherme também. Igor não. Isabel. Isabela.
João Felipe, tá aqui. Júlia, Carolina. Carolina tá aí? Tá aqui. Laura. Lucas. Ludmila. Luna tá aqui. Manuela, as duas. Manuela Pérez nem falou comigo hoje. Marcelo tá aqui. Desculpa, professor. Desculpa. Pois é, tá vendo como Porque é que eu sinto falta? Não, porque eu tava fazendo outra coisa no... Eu tava falando do meu quarto, né, quando eu tava na tua aula. Ah! Você não ouviu nadinha da minha aula hoje? Sara tá aí, não? Poxa. Não, professora, eu tava fora do meu quarto e minha irmã, ela começa a gritar algumas horas e falar muito alto, então, tipo, nem pensei. Vitor Hugo de Moraes tá aqui, Oliveira. Não tem noção. Tá bom, tá perdoada. Davizinho também não me veio me ver hoje. Então tá bom, gente. Beijo pra vocês. Até sexta-feira. Tchauzinho. Tchau, tchau. Beijos. Tchau. Tchau. Adorei a festinha. Adorei a reação, Thaísa. Vou fazer isso, muito bem. Vocês são lindos. Beijo, beijo.